Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa um sistema babilônico? Porque é que toda pessoa que ela está sofrendo no sistema da Babilônia, elas são irritadas, impulsivas, medrosas, elas vivem um ciclo repetitivo nos mesmos erros, mas eles não conseguem ouvir, não querem mudar, porque eles vivem num sistema mental e Deus explica isso. Quer dizer, toda pessoa que ela sofre um sistema da Babilônia, um sistema que eu vou explicar para você que sistema é esse, onde Deus explica isso, que são pessoas que criam uma visão, uma emoção de autossuperação. Então ele não consegue mudar. A maioria das pessoas que ela sofre um sistema da Babilônia, eles já viram que tem algum erro, que ele faz algo errado, mas ele também já viu que não consegue mudar. E esse tipo de pessoa, ele só quer mudar se ele vê que está perdendo, porque na visão dele, ele tem o controle da situação. Então, se ele não estiver perdendo, por que é que ele tem que mudar? É assim que ele pensa. E Deus explica isso. Então, o que é que ele faz? Ele cria uma autossuperação. E quando a pessoa sabe que está errado em algum lugar, em algum sistema emocional e sentimental, ele vai criar uma mudança apenas externa. E por esse motivo você vai perceber que a pessoa, ela cria uma falsa moralidade. É aquela pessoa que ela se defende dos próprios erros, acusando as pessoas do erro que eles têm. Mas eles não são convencidos que eles têm esse erro. E é por isso que ele está criando uma aparência de superioridade. Ele vai fingir, ele vai botar uma máscara que não é mais assim, que ele não é assim. Então ele vai estar acusando as pessoas de todo reconhecimento do sentimento que significa o sistema da Babilônia que Deus explica. Então a Bíblia fala na Babilônia mais de 100 vezes, para que você entenda o que significa esse sistema da Babilônia. Porque é que quem está sofrendo as consequências dos seus próprios erros, que ele não tem como erro, ele só quer mudar se ele tiver visão que está perdendo. Enquanto ele não tem a visão que ele está perdendo, ele não quer mudar, ele não quer ouvir. Então ele sofre, o sentimento corrói dentro dessa pessoa, mas ela não é convencida que ela está sentindo justamente a situação daquilo que ele pratica na rua. Aquilo que ele faz na rua como errado, quando ele começa a perceber, quando ele começa a sentir a sensação, o sentimento, ele vai converter em você aquele sentimento. Ele vai acusar as pessoas do sentimento de tudo de ruim, de tudo de errado que ele pratica. Ele vai tentar se defender porque ele está com medo que as pessoas pratiquem com eles. Entende o que Deus explica? Então, geralmente, esse tipo de pessoa que está sofrendo o sistema da Babilônia, ele está sempre convertendo sentimento nas pessoas. E por isso, ele está sempre se defendendo dos próprios sentimentos, acusando as pessoas, dizendo que sabe tudo sobre as pessoas. Então, geralmente, essas pessoas que estão sofrendo desse tipo de sistema, que é a lei do retorno, é aquilo que ele pratica inconscientemente, ele vai tentando se autossuperar, ele vai tentando se moldar, tentando mudar, porque ele já percebeu que ele faz algo errado. Quando alguns percebem, quando alguns sabem que erra e percebem que faz algo errado, ele tenta se autossuperar. E é por isso que ele cria uma falsa moralidade. Eles têm um ciúme excessivo nas outras pessoas e eles não sabem, é a razão disso, porque vem do inconsciente. E quanto mais a pessoa, ela relativiza o pecado, ignora o pecado, não quer saber nada disso, eles vão piorando
a situação emocional deles. Eles vão piorando a visão deles. Eles vão o tempo todo convertendo nas pessoas aquilo que ele sente, porque ele não sabe o que ele está fazendo com ele mesmo. Eles não sabem o que eles fazem de errado com eles mesmos. E Deus explica isso em Jeremias, para que você entenda o que significa o sistema da Babilônia. Então, quem vive nesse sistema sentimental, emocional e visual, ele só quer mudar se ele tiver visão que está perdendo. Enquanto ele não tem visão que ele está perdendo, ele se sente no direito de viver brigando, de viver acusando, de viver se vitimizando, de viver condenando as pessoas. Então ele sofre de irritabilidade, ele sofre de impulsividade, eles são pessoas impulsivas, são pessoas controladoras, são pessoas sem paciência, e Deus explica isso para você. Então, onde Deus explica isso para você? Para que você entenda o que significa o sistema da Babilônia dentro de uma pessoa. Que ela criou uma visão, uma autossuperação. Então, mesmo quando ele percebe que tem algo errado nele, ele só diz que vai mudar. Por que é que ele diz que vai mudar e ele não consegue mudar? É sobre isso que eu quero que você entenda. Porque é que uma pessoa que ela pratica essas coisas, ela não crê no pecado, ela não acredita em nada disso. Ela só vive a vida dos outros, só sabe tudo da vida dos outros. Eles se defendem dizendo que já sabe sem querer saber. Um dia eu perguntei a uma mulher, uma colega minha, que ela orava a oração de rosário, orações repetitivas que Deus abomina na Bíblia. E um dia eu perguntei para ela, por que é que você ora essa oração? E ela disse, com bastante sarcasmo, né? Eu tenho que ter por que orar, como se a vida dela fosse perfeita. E eu tenho que ter o porquê para orar. Eu oro porque eu oro. Tipo assim, a minha vida já é perfeita. Sendo que são pessoas, essa pessoa que eu tô falando, vive toda hora nos médicos, vive sem paciência, vive irritada, vive ganhando e perdendo, vive adoecendo, já enterrou 2 filhos. Quer dizer, quando você tenta ajudar, a pessoa não quer saber. Ela não quer saber por que ela ora. Ela não quer saber o que significa a palavra. Eles não querem saber. Se você for falar para uma pessoa que ela vive um sistema da Babilônia, o que é que ela está passando, o que é que ela está vivendo, o que é que ela está sofrendo, você for tentar dizer, ela não quer ouvir. Olha, eu não quero saber o que é que eu estou vivendo. Eles não querem saber. Eles oram por orar, eles vivem por viver, porque eles não querem ter visão da própria visão. Porque eles jogam a emoção dele em algum sistema. Ele quer ver como ele quer ver. Entende o que é que Deus explica? Eles querem ver a vida deles como eles querem ver. Então, alguém que venha dizer por que é que ele vive adoecendo, eles não querem ouvir. Por quê? Porque eles não querem mudar. E Deus explica isso. Eles não querem mudar. Para eles já têm o controle da situação. Então, esse tipo de pessoa, ele vai sofrer uma subvertência de Deus. As coisas vão mudar. Deus vai inverter os valores na vida dessa pessoa. E mesmo assim, ele tendo a visão rasamente que ele está pagando, que ele está sofrendo a inversão dos valores sentimentais, emocionais, eles não querem saber, eles não querem ver, eles não querem mudar, eles não creem no arrependimento, eles não creem no poder da palavra. Então, um exemplo para que você entenda a respeito disso. Um homem, ele traiu a mulher, mentiu e traiu, enganou, largou. Mesmo com traições, a mulher queria ele, mas ele não queria aquela mulher. Agora ele vai viver com outra mulher, um exemplo. Ele vai tentar se autossuperar com outra mulher. E quando ele começa a ver que ele está pagando com aquela mulher, que ele tá plantando aquilo, que ele está colhendo aquilo que ele plantou com a outra, mesmo ele vendo, ele vai fingir que não vê.
A maioria das pessoas que elas estão vivendo essa Babilônia, eles vão tentar camuflar o sentimento, a visão, a emoção. Então, eles vão não querer saber se estão sendo traídos, se estão sendo enganados, se estão sendo usurpados financeiramente. Então, eles vão ficar depressivos, alguns ficam depressivos, sem querer ver, tentando se auto-superar, superar aquela visão deles. Outros, eles não ficam depressivos, mas eles ficam altamente vaidosos, aquela alegria exagerada, aquela alegria sem pertencimento. A pessoa tem, tudo que ela tem é naquele exagero, ela está forçando uma situação porque ela não quer ter visão. Então, ele sabe que ele plantou lá atrás, mas o que ele está colhendo, ele não quer ver. Entende o que Deus explica? Ele não vai querer ver. Então, é como se as pessoas vissem, quisessem abrir os olhos dele e ele não quisesse ver. Ele vai dizer que não acredita no que ele está ouvindo e no que ele está vendo, porque ele já não quer mudar mais, porque ele acredita se auto-superar, superar a própria visão. É assim que quem está sofrendo um problema sobre a Babilônia, que significa, o que significa o sistema da Babilônia? O excesso de erro. São erros acumulativos, pecados que as pessoas não quiseram saber, não quiseram crer, não quiseram mudar. Então, mesmo quando ele vê o sapato apertando, mesmo quando ele tá vendo a situação mudando, as coisas... Tá entendendo? Deus inverte os valores. É como se dissesse assim... O patrão virou empregado. O patrão, ele chegou a ser patrão, roubando, enganando, usurpando mulheres, fazendo. Mas agora ele retrocedeu e agora ele voltou a ser empregado. Isso é o que Deus explica sobre a subvertência. Subverteu. Deus subverte as coisas, mas quem está sofrendo o sistema da Babilônia, ele não crê em Deus. Ele não acredita nisso, ele não quer ver, ele não quer ter visão. Então, quem está sofrendo o sistema da Babilônia, geralmente Deus explica que ele vai ter vícios. Entende? Deus explica que ele vai entrar nos vícios para tentar superar a visão e a emoção deles, das próprias escolhas que eles fizeram. E aí eles vão sofrer mais na velhice. E onde Deus explica isso? Para que você entenda que Deus explica sobre tudo, mas nem todo mundo quer saber a verdade de Deus. A maioria dos religiosos, eles só querem aquelas pregações que inflam o ego deles, que vão dizer que eles vão prosperar, que tudo tá bem, porque eles querem se sentir inflados. Eles só gostam desse tipo de pregação, eles não gostam da verdade de Deus. E Deus explica isso. Então, é o sistema da Babilônia. É o excesso do erro, do pecado. É o sistema que ele criou dentro dele. Então, é os filhos que têm que observar esse tipo de visão. Porque é que os pais, eles estão o tempo todo condenando os filhos. Porque quem está sofrendo o sistema da Babilônia, Deus explica que nele não há arrependimento. Não espere dele piedade nenhuma. Eu vou ler para que você entenda. Quem está sofrendo o sistema da Babilônia, ele não crê em arrependimento. Ele não crê no poder da palavra. Ele não tem piedade nenhuma dentro dele. Ele não quer saber. Então, tudo ele vai converter nas outras pessoas. Então, se você está convivendo com alguém que lhe acusa de tudo, lhe acusa de ingratidão, lhe acusa de imperfeição, lhe rebaixa, lhe humilha. A maioria dessas pessoas, eles fazem isso porque ele tem o controle da situação. E Deus explica isso. Quer dizer, enquanto a pessoa que ela está sofrendo o sistema da Babilônia, ela tem o controle, que ela pode humilhar, ela pode brigar, ela pode jogar você de casa para fora. Ela sabe que você não tem para onde ir. Ela só vai mudar quando ela souber que você tem para onde ir. Que agora ela sabe que é errado o que ela está fazendo. Porque ela sabe que você vai para algum lugar. Mas se ela sabe que você não tem para onde ir, ela vai se aproveitar. Porque ela sabe que ela está fazendo algo errado. Mas ela não quer deixar de fazer.
E Deus explica isso, eles não querem mudar, eles não querem deixar de fazer. Não é que eles não sabem que está fazendo algo errado. Eles sabem, eles só não sabem as consequências do que ele está fazendo. Então ele se assegura realmente daquilo que ele está fazendo. Se ele sabe que você não tem para onde ir, que você é um pé rapado, então ele vai se sentir no direito porque ele sabe que ele está mandando da boca para fora. Então ele quer botar para fora o sentimento dele, ele está sofrendo a sensação, a visão, a emoção de tudo que ele pratica de errado como certo. E é por isso que ele não consegue pegar a visão, ou mesmo que ele pegue a visão. Ele pegou a visão que ele fez e que ele está pagando, mas ele não quer mudar. Então o que é que ele vai fazer? Converter. Ele vai jogar em você que a culpa do que ele está sentindo, porque ele é momentâneo, é uma pessoa explosiva, ele não quer guardar os sentimentos para ele, porque ele diz que não é baú, para guardar sentimento de ninguém. Então ele está jogando a culpa em você. Ele não tem piedade de ninguém. Então é algo como se fosse inconsciente. Ele não tem consciência do próprio comportamento porque ele tem controle, ele diz que tem o controle da situação. Então, ele geralmente, esse tipo de pessoa que está sofrendo problemas da Babilônia, que é o excesso do pecado, que ele não crê no pecado, ele está convertendo sempre em alguém a sensação, o sentimento. Então você vai perceber que eles se defendem acusando as pessoas daquilo que ele mesmo faz. Ele faz, mas ele não tem visão do que ele faz. Entende do que é que Deus está falando? Então você já conheceu alguém que diz assim: não gosto desse tipo de pessoa que vive batendo papo, que toda hora que eu chego perto da pessoa, a pessoa só está falando o que tem. Ela só tá falando o que tem, tá se engrandecendo o tempo todo. Ele não gosta daquele tipo de pessoa. E às vezes você tá conversando com uma pessoa, geralmente, que ela tá dizendo que não gosta justamente daquilo que ele pratica. Mas se você for dizer para ele que ele faz, ele não quer ouvir, ele não concorda e ele também não vai querer mudar. Então é como se ele tivesse aspereza. Ele vai ter aspereza de pessoas que faz o que ele faz. Ele está se defendendo de pessoas que faz o que ele faz. Então, ele cria uma visão. Ele cria uma visão. É por isso que ele está o tempo todo condenando as pessoas, massacrando as pessoas, se vitimizando, porque ele não tem consciência da própria consciência. Então, outro exemplo que eu vou dar para que você entenda a respeito do que é esse sistema da Babilônia que Deus explica, e eu tô dando feedback para você que você entenda a leitura do que eu vou fazer aqui. Quer dizer, aquele homem que fica dizendo que toda mulher é interesseira, todo mundo é interesseiro, aquela mulher que diz todo mundo é falso, todo mundo tem inveja de mim, ela tem uma sensação que todo mundo tem inveja dela. Todo mundo tem, menos ela. Ela tá sofrendo o sistema da Babilônia, do que ela pratica. Mas quando ela tá sentindo, ela tá convertendo no mundo. Todo mundo tem inveja dela, mas ela não sabe quando ela tem inveja. O homem que ele tá sofrendo o sistema da Babilônia, ele vai dizer que toda mulher interesseira, ele tá falando que sabe quando as pessoas estão mentindo, mas quando ele tá mentindo, ele usa a palavra dele, convertendo todo o sentimento do que ele pratica contra as pessoas. Ele está usando, porque ele está dizendo que sabe tudo da vida dos outros. E ele sabe quando as pessoas são interesseiras, são mentirosas, mas ele mente para a mulher dele. Mas ele usurpa a mulher dele. Mas ele esconde o dinheiro da mulher dele. Como assim? É uma falsa moralidade. Entende o que Deus explica? O que é o sistema babilônico? É uma falsa moralidade. Ele está sempre acusando as pessoas de tudo aquilo que ele mesmo faz. Então, só quem convive muito é quem consegue pegar essa visão. Que a pessoa está o tempo todo dizendo que sabe tudo das pessoas, mas deles, eles não querem saber. Então, eles vão se defender dos próprios sentimentos, tendo medo que as pessoas façam com eles aquilo que eles já fazem. E Deus explica isso. Então, você tem que pegar essa visão e Deus diz, fuja do sistema da Babilônia. Então,
O que é realmente esse sistema da Babilônia? Que muitas pessoas não sabem o que significa. E por que é que muita gente busca Deus, mas não quer ouvir uma verdade de Deus? Não quer mudar. Eles não conseguem mudar. E Deus explica por que é que eles não conseguem mudar. Porque eles só querem mudar se eles tiverem visão que está perdendo. Então, se eles não têm visão que estão perdendo, por que é que ele tem que mudar mesmo? Se ele tem o controle da situação, se ele está tendo todo o controle, todo o domínio da visão dele, daquilo que ele criou como algo certo na vida dele, por que é que ele tem que buscar uma mudança? Então ele vai tentar fazer essa mudança de algo que ele percebeu nele apenas exterior. É uma mudança totalmente externa. Ele bota uma máscara na rua que é uma pessoa diferente das outras. Ele sabe tudo sobre as pessoas, mas sobre ele não quer saber, ele não precisa saber. Então ele está acusando as pessoas daquilo que ele mesmo faz. Ele está defendendo o sentimento dele, acusando as próprias pessoas de tudo aquilo que ele mesmo faz. Então você conhece pessoas que são assim? Que estão dizendo que todo mundo é interesseiro, todo mundo é mentiroso, mas se a esposa dele ouve ele falando isso, ela até fica calada. Mas ela sabe que ele esconde o dinheiro da própria mulher. E quem mente, rouba. Então ele esconde o dinheiro da mulher para usurpar o dinheiro da mulher. Ele sabe que todo mundo mente, menos ele. Ele é o santarrão. É uma falsa moralidade. Aqueles homens que ele é promíscuo, que ele tem lascívia dentro dele, que ele não sabe nem a respeito do que é lascívia, ele não pode ver uma mulher, que ele já está estralando os dentes, cobiçando a mulher, já faz um raio-x nas mulheres sem roupa. Sabe? Ele diz que sabe tudo das pessoas, mas ele tem medo que as pessoas façam com eles aquilo que eles fazem. E é por isso que a maioria das pessoas que sofrem sistema babilônico, eles perdem o impulso. Eles perdem os impulsos. Eles perdem a conexão com Deus, a realidade sobre Deus. Eles têm crises emocionais e existenciais, porque eles não creem no poder da palavra. Eles não acreditam em nada disso, eles não buscam. Primeiro, não busca. Como vai querer crer se não busca? Então, ele tem o domínio da situação, o controle da situação. Então, por que que eles vão querer mudar? Deus explica que eles não vão querer mudar, entende? Então, Deus explica isso para você em Jeremias 51:40. Deus explica, fala mais de 100 vezes sobre a Babilônia, onde aqui tem várias vezes falando para que você entenda. Como quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, quer dizer, quem está próximo vai sofrer. Diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Olha só o que é um sistema babilônico. Eis que o povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança. Eles são cruéis e não têm piedade. São pessoas impiedosas e cruéis. Mas eles não têm consciência da própria consciência. E Deus explica isso. A sua voz bramará como o mar e sobre cavalos cavalgarão. Todos postos em ordem como homem para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. Tudo ele sente, mas ele arma um arco do sentimento que ele sente, do que ele faz contra os outros. Entende o que Deus está explicando aqui? Ele arma um arco contra ti, daquilo que ele sente que ele faz. Ele só não é convencido que ele tem que mudar. Por que é que ele tem que mudar? Por que é que ele tem que deixar de mentir se ele tem vantagem com a mentira? Entende o que Deus está explicando? Então, no 6, Deus diz, fuge do meio da Babilônia. Você tem que fugir desse tipo de pessoa. Que ela não quer se arrepender, ela não quer falar, ela não quer nem ouvir porque é que ela adoece. Ela não quer ouvir porque é que ela perde.
Ela não quer saber por quê. Então, quando você pergunta a uma pessoa, por que você ora oração repetitiva? Ele vai dizer, por que eu tenho que ter motivo para orar? Como assim? Se você vive ganhando e perdendo, você vive adoecendo, você vive descontroladamente, uma emoção que não tem controle, só vive nos médicos, você não quer saber onde você erra? Porque ele não crê. Ele ora por orar. Então ele não quer saber se Deus abomina a oração repetitiva. Ele quer a oração repetitiva. Entende o que é que Deus está explicando? Ele não quer saber nem do que ele está vivendo. Ele não quer ouvir nem sobre ele. Como ele vai querer mudar? Entenda o que é que Deus explica? Foge do meio da grande... Fuge do meio da Babilônia. E livrai cada um a sua alma. E não vos não vos destruais na sua maldade. Porque eles vão se destruir com a maldade, mas ele vai sentir o que ele faz, mas ele vai converter nas pessoas. Ele joga nas pessoas. Por que é que eles são assim? Então, eles estão condenando as pessoas. Porque se o homem é promíscuo, ele está jogando a culpa na mulher. Porque você não me realiza, você não faz o que eu quero, sempre é o outro o culpado. Não é ele o culpado. E Deus explica isso. Ele não quer saber dele. Ele não quer ouvir sobre ele. Ele não quer mudar. Então, toda pessoa que está sofrendo o sistema da Babilônia, ele só quer mudar se ele vê que está perdendo. Enquanto ele não vê, ele não quer nem ouvir. Não é como se não fosse da conta dele. Entende? Então Deus diz, fuja antes que essa maldade contamine a sua alma. Fuge do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma e não vos destruas na sua maldade. Porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, do qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam todas as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. Então, toda pessoa que ela tem vício, geralmente ela associa os transtornos com os vícios, porque eles se acalmam nos vícios. Olha o que Deus está explicando aqui. Eles associam os transtornos com os vícios, porque eles já se acalmam nos vícios. Entende o que Deus explicou aqui para você? Então, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Você só vai poder lamentar por essas pessoas. Você não consegue mudar, porque ele só larga o vício se o médico disser que ou você larga o vício ou você vai morrer. Ele só para de querer brigar, de querer xingar, de querer agredir, de querer acusar as pessoas se ele vê que vai perder a pessoa. Se ele não vê que vai perder a pessoa, por que ele tem que mudar? Se na visão dele ele está convertendo e condenando e justificando aquele comportamento, aquele sentimento. Deus explica, eles não querem mudar. Esse é um sistema que ele criou de visão. Não é aquilo que ele faz, é porque ele faz. Na mente dele, essa é a visão dele. Não é porque eu faço. Não é porque eu faço. E sim, ele justifica porque eu faço. Se trai é porque a mulher não presta, se mente é porque precisa ter vantagem, precisa ter lucro. Se ele está julgando as pessoas é porque ele está vendo que está errado, mas ele não quer mudar. Então ele vai criar um sistema mundano, uma emoção, uma visão de autossuperação. Então a maioria das pessoas que você conhece que está sofrendo esse sistema da Babilônia, ele não quer ouvir quem ele é, mas ele diz que sabe tudo do que os outros são, não eles. Então eles estão se defendendo, acusando as pessoas daquilo que ele mesmo faz. Então a maioria dessas pessoas, elas terminam com transtornos mentais por conta disso. Então quem tem transtorno mental, um exemplo, ele sabe que não é bom, mas ele utiliza do transtorno ao benefício dele. Porque é um exemplo, quem tem borderline, ele pode fazer o que quiser e não vai preso. Então, por que eu tenho que me preocupar porque eu tenho borderline, se eu não vou preso?
Ele já usa ao benefício dele. Porque se eu fizer alguma coisa, ele usa o atestado como algo bom. Não, eu sou desequilibrado. Não, eu posso fazer sim, eu tenho o direito de fazer isso porque eu sou doente mental. Ele tá usando a doença ao benefício próprio. Ele não quer nem a cura da doença. Um exemplo, se ele tiver doente, ele não quer ficar bom da doença porque ele usa a doença ao benefício dele. É isso que Deus está explicando aqui. Então é você que tem que fugir desse tipo de pessoa que ele está mentindo o tempo todo e omitindo e justificando o próprio comportamento, porque ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Por que é que ele tem razão? Porque é que ele vai querer mudar. Deus explica. Se ele quer ter vantagem até com as doenças. Se eu não tiver doente, eu não recebo Bolsa Família. Se eu não tiver doente, eu não recebo a aposentadoria. Se eu tomar o medicamento e eu ficar bom da doença, as pessoas vão deixar de ter pena de mim. Ele tá o tempo todo querendo ter vantagem, querendo ter benefício. A visão dele é essa. Isso é um sistema da Babilônia. É o que Deus explica aqui para você. Então, ele contamina as pessoas, porque ele usa tudo ao benefício dele para manipular as pessoas. É isso que esse tipo de pessoas, eles fazem. Eles não querem ouvir por que é que ele perde ou porque adoece. Se ele não teve visão, por que é que ele está perdendo, ele não quer ouvir. Deixe eu assim, eu sou assim, porque ele acha que assim é que ele está vencendo. Ele criou essa visão. Ele tem essa visão, isso é um sistema que você não consegue mudar. Então, Deus diz, como é que eu vou mudar uma pessoa que ela não quer mudar? Se até Deus não consegue, quem é você para conseguir? Entende? Por que é que eles fogem da verdade? Porque eles criaram outra visão de verdade. Então, ele só quer realmente mudar se ele vê que está perdendo. Ah, tá perdendo, aí entra em depressão, aí vai buscar uma ajuda com alguém. Porque agora ele viu que tá perdendo. Enquanto ele não vê que tá perdendo, mesmo ele, Deus converteu aqui no começo da leitura, Deus explica. Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, Deus inverteu os valores. Deus inverteu, mas ele não quer ver que ele está pagando. Então, se ele não quer ver que ele está pagando, ele está condenando você. Eu só estou passando isso por conta de você. É você que não me ajuda, é você que não tem pena de mim, é você que é o errado, é você. Ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Você entendeu a leitura do que Deus explica aqui? Então Deus diz, do qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beberam todas as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Tomai bálsamo para a sua dor. Porventura, sarará? Queríamos curar Babilônia. Porém, ela não sarou. Ela não quer a cura. Porque ela teve visão de algum benefício com a visão dela. Entende o que é que Deus está explicando? Ele teve visão de algum benefício, daquela mentira, daquilo que ele cria como algo bom na mentalidade dele, na visão dele. É a visão da Babilônia, é um sistema sentimental e emocional. Entende? Deixai e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Olha o que Deus está dizendo aqui. Chegou até o céu. É algo espiritual. Quando fala céu, é mundo espiritual que Deus está falando. É algo espiritual que ele transformou dentro dele, a visão de mundo que ele criou, porque ele não quer ver que ele está pagando, que ele está sofrendo alguma consequência do que ele praticou. Por isso é que ele não quer saber o que é errado, o que é certo. E o que é que ele está vivendo. Por que ele está vivendo? Ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Um dia eu disse assim para minha mãe, mãe, a senhora sabe por que a senhora está vivendo esse estilo de vida? Ela disse, eu não quero saber. Olha, eu não quero saber. Porque ele cria eles não querem sentir, eles não creem em arrependimento. Eles não têm piedade, nem deles.
Entende? Não tem nada de bom. Não, Deus explica nessa leitura. Não espere piedade, não espere arrependimento, porque eles não têm, eles são revoltados. E eles estão o tempo todo jogando nas pessoas, condenando as pessoas. Eles sabem tudo sobre as pessoas, mas eles não querem ouvir sobre eles, porque eles não querem mudar. Porque na visão deles, eles criaram como se eles tivessem necessidade. Eles precisaram a vida toda daquele erro. E agora que eles estão plantando, colhendo a plantação, porque é que ele quer ouvir? Ele não quer ouvir. Ele não vai querer ouvir porque ele não quer mudar, porque ele não crê na palavra. Então, quem convive com essas pessoas é apenas uma convivência totalmente rasa. Você só consegue conviver com essa pessoa rasamente, porque ela quer falar tudo sobre as pessoas, mas ela não quer ouvir nada sobre elas. Entende? Ela sabe tudo da vida dos outros, mas elas não querem saber nada sobre elas, porque elas não creem, elas não querem mudar. Elas levaram a emoção a um sistema mundano, ao sistema do mundo que ele criou. Na visão dele, ele criou essa visão de autossuperação. Eu quero pensar assim, eu sou assim. Então, mesmo perdendo e ganhando a vida toda, porque passaram uma vida tentando mudar, mas foi uma tentativa muito exterior. Botaram uma máscara para mudar na rua, mas não tiveram a palavra. Eles não sabem que a palavra tem poder na vida deles. Então, eles utilizam da palavra de modo errado. É por isso que Deus explica que eles não têm piedade. Uma pessoa que ela tem piedade, que ela tem gratidão, que ela tem amor no coração, elas não vivem acusando as pessoas. Elas não vivem justificando os próprios defeitos. Elas não vivem causando facção e divisão na vida dos outros. Esqueça isso, porque isso não existe. Isso só existe na visão das pessoas que elas não querem mudar. Então, elas até mudam. Elas mudam exteriormente. Elas mudam com outras pessoas. Ela muda se vê que está perdendo. Se ela vê, enquanto ela não vê que está perdendo, ela tem o direito. Ela pode humilhar, ela pode xingar, ela pode brigar, ela pode ser irritada, ela pode ser ciumenta, ela pode ser controladora. O que ela não pode é aceitar que as pessoas façam com elas aquilo que elas já fazem. Entende o que é que Deus explica aqui? Por que é que eles não conseguem ajuda? Então Deus diz, deixai-o, deixa e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. O Senhor trouxe a justiça à luz, mas eles não quiseram ver. Entende? Eles estão vendo, mas eles não querem ver. Por isso eles estão jogando nos outros. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia, para a destruir. Deus faz com que ela sinta tudo que ela praticou de errado, mas elas não querem abrir a boca, se arrepender, confessar pecado. Elas não creem assim. Elas não acreditam dessa forma. Elas não querem que ninguém venha dizer. Elas estão criando uma superação. Então, esse tipo de pessoa, eles vão estreitando a convivência com pessoas. Porque todo mundo que ele vai tentar conviver, ele vai abafar aquela pessoa. Ele vai ter medo de perder a pessoa, ele vai ter excesso de ciúme sobre aquela pessoa, ele vai ter impulsos incontroláveis sobre a natureza humana deles. Eles estão acusando as pessoas dos próprios sentimentos, de tudo que eles causaram. Eles praticaram, mas quando eles estão sofrendo, em vez de ele querer se arrepender, confessar, querer mudar, pedir a Deus para que Deus limpe a remissão do coração, é isso, não. E o que é que eles vão fazer? Jogar e condenar as pessoas. Então, o que é que ele vai fazer? Multiplicar os pecados deles. Por isso, eles não conseguem a mudança.
Entende o que Deus explica? Porque eles não crêem. Eles não acreditam. Entende? Porque é que Deus diz, fuja de perto desse tipo de pessoa que não quer se arrepender, que não crê na palavra, que não quer ver os seus próprios erros, que não quer ouvir porque é que ele está adoecendo, porque é que ele está perdendo. Eles não querem. Então, deu para você entender que na razão de Deus, na lógica de Deus, eles dizem, Deus pode tudo, mas na vida dele é como se Deus não pudesse nada. Porque Deus, ele pode ressuscitar até um morto, mas na vida deles, por que é que Deus não pode nada? Porque eles não creem. Porque eles não querem mudar. Porque eles dizem, por que é que eu tenho que mudar? Por que é que eu tenho que deixar de ser assim? Eu não sou baú para guardar sentimento. Eu não sou baú. Então, quando eles estão sofrendo, eles estão jogando. Eles estão jogando. Eu tive uma experiência com uma colega que quando na festa de aniversário dela, ela se sentiu mal porque disseram que o vestido dela era parecendo uma toalha de mesa com um pano de chita. Ela disse que perdeu a festa, ficou ali sem graça e quando ela veio me dizer, ainda disse assim, mas eles também comentaram sobre o teu vestido, porque o teu vestido é usado, tu já usou esse vestido, ela já quis converter em mim, para que eu me sentisse mal. E eu olhei assim para ela, eu digo, tinha mais de ano que eu não usava o vestido. Eu tenho roupa que eu vendia roupa e tenho roupa até para vender. Eu tinha aquele vestido, já tinha usado, mas só tinha usado uma vez e tinha mais de ano que eu tinha usado. E ela quis dizer que alguém tinha dito que a minha roupa era usada, não era nova. Eu digo que roupa é descartável, quer dizer que roupa não se pode repetir roupa. Quer dizer, ela já quis jogar em mim o sentimento que ela estava sentindo. Quer dizer, tentaram me humilhar porque disseram que a minha roupa não era bonita, não era boa, parecia um pano de... Mas ela já estava querendo converter para mim. Eu digo, meu Deus, as pessoas, quando elas estão sentindo algo de ruim, elas estão querendo despejar em alguém. É isso que Deus explica. Quem está sofrendo da Babilônia, ele é assim. Eles não querem guardar nada, mas eles buscam uma razão de falar. A razão da fala. Eles estão convertendo a fala deles. Entende por que que eles não creem na palavra? Porque eles já usam a palavra de forma errada. Por que que eles não conseguem mudar? Por que que eles não conseguem ser convertidos com a palavra? Por que que a palavra não frutifica dentro deles? Não tem fruto a palavra dentro deles? Porque são pessoas apenas religiosas. Porque elas têm o direito de mentir, de julgar, de falar mal, da maledicência, da murmuração, da vitimização. Eles não creem dessa forma. A visão dele é totalmente convertida. Não é que eles não estejam vendo, mas na visão deles não tem consciência da própria visão. Então, o que é que vai aparecendo nesse tipo de pessoas? Deus explica, a leitura que eu li aqui para você, eles vão ter vícios e vão terminar enlouquecendo, porque na visão dele, Deus nunca tem razão, Deus nunca faz justiça. Então, ainda que Deus faça justiça, entre Sodoma e Gomorra, é o que Deus explicou aqui, como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, Deus inverteu os valores. Então, quando Deus inverte os valores, que a pessoa está vendo aquilo que ela está pagando, ela não quer ver. Ela está jogando o sentimento dela nos outros. Então, você entende quando é aquelas pessoas que têm uma falsa moralidade, mas ela é imoral? Você conhece pessoas assim? Que ela está o tempo todo falando que as pessoas não prestam. Por exemplo, um homem quando tem uma falsa moralidade, quando ele é narcisista, ele paquera, ele cobiça, ele jubila atrás das mulheres, ele suga as mulheres, né? Ele cobiça aquelas mulheres, mas ele forma uma capa de uma falsa moralidade que só realmente quem tem conhecimento para saber que aquela pessoa é só uma aparência, é só uma uma falsidade terrível ali, que ele finge. Então, como é que ele vai conseguir fingir? Ele vai mostrar que ele sabe o que ele está falando. Ele está falando, às vezes, a maioria deles estão falando deles mesmos. Mas ele bota uma máscara dentro de casa
Que é aquela falsa moralidade que ele sabe que todo mundo tá mentindo, todo mundo é interesseiro, que todo mundo é sugador, que todo mundo é safado. E na rua ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Aquele homem que ele é interesseiro, ele diz que todo mundo é interesseiro, que todo mundo é falso, que ninguém presta, mas ele suga a mulher dele. Ele mente, ele esconde o dinheiro, ele não quer pagar nada pra mulher. E ele não tem isso como errado. Ele tem todo mundo como errado. Então ele cria uma defesa. E a mulher que não tem experiência, ela acredita naquilo ali. Porque ela não tem experiência com o homem. Então ele cria aquela autossuperação, aquele sabichão, que ele sabe tudo. Ele cria aquela aparência que ele sabe o que ele está dizendo, sai mostrando a ela os defeitos dos outros, para que ela veja ele diferente e ele suga até ela. Porque para ela, ele nunca tem, ele nunca quer, ele faz um personagem e ela acredita naquele personagem. Ela acredita naquele personagem porque ela não tem experiências com a vida, com o homem, com o mundo. Então, quando essa mulher tiver visão do que foi que ela acreditou, na visão que ela acreditou, ele sugou, foi ela. Ele falava das pessoas e praticava com ela aquilo que ele queria. É uma falsa honestidade. Uma falsa honestidade. Por isso que Deus condenava tanto, Jesus condenava tanto os hipócritas e mentirosos. Que eles diziam que sabiam tudo, mas sobre ele, eles podiam tudo. Eles podiam tudo. E eles não queriam ouvir nada. Porque a vida deles era só condenar as pessoas, falar mal das pessoas e justificar os seus próprios erros. Tendo, muitas vezes, os mesmos erros. Mas por que não querem ouvir? Por que é que não querem ouvir sobre eles? Porque ele está vivendo esse sistema babilônico. Entende por que é que Deus diz que não vai ter como você viver a vida toda com uma pessoa que ela criou essa visão? Porque nessa visão dela, ela só precisa mudar se ela estiver perdendo. Senão, ele vai rir de quem perdeu. Ele vai rir, vai tirar onda de quem perdeu, porque ele quer se achar melhor. Então, ali é uma oportunidade dele se ver melhor. Porque ele fez, mas ele não está perdendo. Ele faz, mas ele está na vantagem. Entende o que Deus está explicando? Então, ele precisa ter visão para querer mudar. É a visão de perca. Se ele tem a visão de ganho, como é que ele vai querer mudar? Entende? Não tem como uma pessoa que vive no sistema babilônico ele querer mudar. Então, só quem quer mudar é quem está sofrendo na mão dessa pessoa. Aí essa pessoa vai querer mudar. A pessoa que está sofrendo na mão de uma pessoa assim vai querer mudar. Por isso Deus explica aqui: fuja, para não se contaminar com a maldade deles. Porque eles são maus, têm vícios, se acalma nos vícios, não acredita que é errado, não é pecado. O pecado é só quem faz lá e tá julgando a vida de todo mundo. Ele tem o controle do pecado dele, dos instintos dele, da maldade dele. Então, alguém do lado dessa pessoa sofre. E é por isso que eles não creem em Deus. Não querem papo com Bíblia. Não querem saber de Bíblia. Então, Deus diz que até os filhos, para conviver com essas pessoas, vão ter trabalho. Porque os filhos não vão conseguir habitar nesse reino, nessa casa. Porque os filhos vão começar a pegar a visão. Com o tempo, os filhos, depois que os filhos amadurecem, os filhos começam a ver que os pais, eles estão o tempo todo querendo ter vantagem, o tempo todo querendo ter razão, o tempo todo se vitimizando, o tempo todo se gladeando para controlar os filhos, para fazer com que os filhos morram de pena deles, mas eles não têm piedade. Então eles dizem que tem pena se o filho estiver doente, não, ele está se penalizando para que as pessoas tenham pena dele. Mas que eles não sentem nada por ninguém. E Deus não mente. Entende? Eles não têm pena de ninguém. Então, se acontecer algo com os filhos, ele quer ter vantagem com o que aconteceu com os filhos. Então, eles vão até dizer que tem pena. Ah, você não sabe o que aconteceu, não? Com meu filho? Ah, venha pra cá pra eu dizer. Eles querem que as pessoas tenham pena deles. Mas eles não têm pena. São impiedosos.
São pessoas irreconhecíveis. São pessoas que se alimentaram da mentira, da maldade, da maledicência. Por isso eles não querem ouvir o que é que eles estão vivendo. Não querem ouvir. Por isso um dia eu perguntei a uma mulher, por que é que você ora a oração rosário? Ela disse, por que ter que orar? Por que é que eu tenho que orar? Eu tenho que ter o porquê, como se a vida dela fosse perfeita. E era uma pessoa que só vivia nos médicos, que o filho não respeita, que ela não tem paciência com o filho, que eu sabia tudo. E eu só queria aprender, perguntei para aprender, né? Porque uma pessoa que ora oração de rosário todo dia, a mesma oração, então ela vê sentido. Então vou perguntar a ela qual é o sentido. Qual é o sentido dessa sua oração que você ora? Aí a pessoa é arrogante, petulante. E eu tenho que ter o porquê orar, como se a vida fosse perfeita. E por que ora? Entende? Que eles veem tudo dos outros, mas deles eles não querem ver. Então, se não querem ver, por que eles vão querer ouvir? Por que eles vão querer ouvir Deus? Porque eles acreditam que Deus fala, eles não acreditam que Deus fala. Que Deus cura, que Deus faça nada. Entende? São pessoas totalmente religiosas, não acreditam na repreensão de Deus, são pessoas impiedosas, elas estão o tempo todo se defendendo das pessoas e acusando as pessoas, porque elas não têm visão entre o espiritual e o natural. Para elas espiritualizam na vida dos outros para se dizerem espirituais, como os religiosos na época de Jesus. Se diziam espiritual, mas condenava o próprio Jesus e dizia que aquilo tudo ali, Jesus era o próprio Satanás na terra, curando o povo. Porque aquilo que a gente não sabe, as pessoas julgam pelo que sabe. Toda pessoa que ela é julgadora, que ela é crítica, ela está falando daquilo que ela sabe. Toda pessoa que ela é julgadora, ela é crítica, ela está falando daquilo que ela sabe. Entende? E você acredita que ela está falando de você. Não, ela está falando deles. Eles estão falando deles. Eles acreditam que eles estão falando de você. Por isso vai existir esse choque anafilático entre filhos e pais. Vai existir essa contradição, porque eles estão dizendo que estão fazendo tudo pelos filhos, onde eles estão atrapalhando a vida dos filhos, controlando a vida dos filhos, se vitimizando o tempo todo, mas eles não querem mudar. Eles não querem ouvir. Entende? Por que é que eles não querem? Por quê? Por que é que ele tem que mudar? Me diga aí, é assim que eles dizem. Me diga aí por que é que eu tenho que mudar. Deus me fez assim. Quer dizer que é um Deus que eu posso tudo? Posso julgar, posso mentir, posso acusar, posso me vitimizar, nunca estou errado com nada. Entende que eles não creem. Inconscientemente eles dizem que não creem. Mas na vida dos outros eles dizem que sabe o que está acontecendo e que é espiritual, e na visão deles, eles têm visão. E estão vivendo o sistema babilônico, que Deus explica. Que é esse sistema, é um sistema emocional, é um sistema sentimental, é um sistema de controle, é um sistema de visão. É um sistema de visão, que para ele entrar nesse sistema de Sodoma e Gomorra, acumulou, ignorou, achou que não ia ter consequência. Entende? Então, quando ele está sofrendo a consequência, ele está causando mal na vida dos filhos. E eles não têm visão do mal, porque eles não acreditam em nada disso. Entende? Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.